Salve, salve galera, bom dia. Faz tempo que eu não dou continuidade, mas vamos lá. Vou continuar a nossa leitura do Seferit Zirá com comentários. O subcapítulo que a gente vai estudar hoje fala sobre um contínuo pentadimensional. 5 direções definem 10 direções. Isso está ligado ao nosso sigilo dos filhos d'Alba, que nosso sigilo possui alguns símbolos e um deles são 2 pentagramas, um em pé e um invertido, e esses 2 pentagramas são entrelaçados. Esses pentagramas entrelaçados estão posicionados exatamente no núcleo do nosso sigilo. E isso tem um significado profundo por trás disso. Está associado à roda que a gente chama de Torá, a roda de Sansara, a roda das reencarnações, onde a gente tem a vida em seu estado bruto, onde a cadeia alimentar rege os seres. E os organismos eles precisam se alimentar uns dos outros. Isso se deve por conta da oposição entre as 5 forças. Essa oposição que está em perfeito equilíbrio formando uma roda de 10 raios. Essa roda que a gente vê no tarô também como arcano 10. Esse arcano 10, a gente tem o número 10. Este número 10, que também pode ser análogo a um I e um O. São 10, tem um I e um O. Esse I e O também tem uma associação análoga a Ísis e Osíris. São Deus Pai e Deus Mãe lá no Antigo Egito. Esse Deus Pai e Deus Mãe que foi representado de diferentes maneiras, diferentes aspectos no decorrer da civilização, no decorrer da nossa história. Então, em cada cultura distinta foi cultuado um casal distinto de deuses, como um casal principal. Geralmente haviam muitos outros deuses, só que havia um casal principal. Este casal principal, no qual a gente tem o aspecto masculino e o aspecto feminino da divindade, ali representados de forma personificada. E esses mitos que representam esse aspecto masculino e feminino da divindade são análogos às mãos, às nossas mãos. E a gente vê isso aqui ali no livro, quer ver? Eu vou procurar. Alguns vídeos anteriores a gente leu essa parte aqui. Figura 7, página 51. Figura 8, página 51. A polarização das 10 sefirotes através dos 10 deuses. Então a gente tem Keter, Rockman, X7, Tiferet e Netzan. Malkut, Yesod, Hod, Gevurah e Binah. A gente tem as 10 sefirotes distribuídas de forma equivalente aos nossos dedos, onde tem um aspecto masculino e um aspecto feminino. Então são os dois lados, duas polaridades das sefirot. São aspectos da força. A energia espiritual tem 2 aspectos, sempre opostos. Só que isso não em uma única dimensão. A gente tem um contínuo pentadimensional, ou seja, são 5 dimensões nas quais possuem polos opostos. Então são 10 polos distribuídos em 5 dimensões. Esses 10 polos distribuídos em 5 dimensões são representados através das nossas mãos. Então, como humanos mediadores da divindade
neste plano terrestre, nós temos as nossas mãos como instrumento de manifestação desse potencial divino, esse potencial espiritual. Por exemplo, um artista que pinta um quadro, ou um marceneiro que constrói uma cadeira, ou um pedreiro que constrói uma casa, ou um escritor que escreve um livro, e por aí vai. Então, através das nossas mãos, a gente consegue criar com base naquilo que já existe. A gente tem a natureza que já existe, e com base naquilo que a natureza nos oferece, nós temos, então, a possibilidade de criação, de criar novas formas de expressão da natureza, através do nosso auxílio, através da nossa mediação, através das nossas mãos. E essa mediação é exatamente a roda de Sansara que eu me refiro, porque nós não nos limitamos como indivíduos. Esse contínuo pentadimensional ultrapassa os limites individuais, ultrapassa o indivíduo, ultrapassa uma pessoa. E é aí que a gente encontra o nosso potencial espiritual, porque ele vai ser composto pela força compartilhada e sintetizada de múltiplos indivíduos que se conectam, se potencializam e então conseguem expandir o seu raio de ação, expandir a sua possibilidade de intervenção na natureza. Através do quê? Da união, da conexão. E é isso que a Kabbalah tenta ensinar, tenta trazer, receber através do oferecimento, que fecha um circuito exatamente bipolar, que a gente tem o masculino e o feminino, onde um oferece e o outro recebe. Um é passivo e o outro é ativo. E assim a gente cria uma corrente de fluxo contínuo pentadimensional, que flui através de todos os universos, através de todos os indivíduos, unindo eles em um único corpo, em uma única roda. Essa roda, que é a roda das reencarnações, onde as múltiplas reencarnações, múltiplos indivíduos aparentemente isolados, aparentemente separados, eles estão, na realidade, conectados por raios, que são como as correntes elétricas, que se conectam no centro da roda, que se unificam no centro da roda. Esse centro que é um eixo, que possibilita o giro dessas múltiplas encarnações, fazendo com que todas elas ajam de forma sincronizada, onde uma encarnação é a causa da outra, e assim como a outra é um efeito de uma, e assim sucessivamente, criando então um contexto lógico, criando uma sincronia, criando uma correlação entre as diferentes encarnações, entre os diferentes indivíduos, entre as diferentes pessoas. E este eixo da roda é exatamente o norte, que vai concentrar a energia vital de todas as pessoas que fazem parte desta roda, desta Torá. Esta roda concentra no seu núcleo. E é no seu núcleo que a gente tem o foco de culto que gera uma cultura ao redor, que serve como uma linguagem para que as pessoas compartilhem
as suas percepções individuais. Porque o indivíduo ele está limitado às 3 dimensões do espaço-tempo, que são como uma caixa, certo? Uma caixa. A percepção de profundidade, altura e largura. Então são 3 dimensões. A partir da 4ª dimensão, nós temos o fluxo percebido através do chakra cardíaco, que passa de uma dimensão para outra, que é o que nós chamamos de rosa cruz. A rosa no centro da cruz, a 4ª dimensão em fluxo, ou o ponto no coração. Na linguagem cabalística judaica, é chamado de ponto no coração, que é a partir desse ponto no coração que se começa a realizar a Kabbalah. Apenas aqueles que sentem o ponto no coração são capazes de compreender a Kabbalah. Isso por conta da concentração de energia vital necessária para que se haja a compreensão das forças que estamos estudando. E essas forças são percebidas através do nosso próprio corpo. Então, esse ponto no coração, que flui como um rio, ou oprime como uma cachoeira, ou petrifica como um iceberg. Esse sentimento central, ele é o fluxo de uma 4ª dimensão. Esta 4ª dimensão que faz uma conexão entre as múltiplas caixas tridimensionais. Então, eu tenho um indivíduo aqui, percebe o mundo em uma caixa aqui, eu tenho outro indivíduo aqui, que percebe o mundo numa caixa aqui. Então, cada um deles está limitado à 3ª dimensão. Na 4ª dimensão, eles têm uma conexão. A física quântica está começando a entender, estudar isso como entrelaçamento quântico. Essa conexão que faz com que a informação de um passe diretamente para o outro de forma instantânea, fazendo com que eles se movam de forma semelhante, porém refletida, invertida, é graças à conexão em 4 dimensões. Esta 4ª dimensão que é mais abrangente do que os cubos separados. Um exemplo que a gente tem é o cubo de Metatron. A gente vê vários cubos, todos unificados e entrelaçados em um só. Então, na 4ª dimensão, é possível perceber este fluxo, perceber este rio que conecta os múltiplos universos. Na 5ª dimensão, nós, além de percebermos este fluxo quadridimensional através do indivíduo que sente este fluxo no coração, em uma perspectiva pentadimensional, é possível perceber acima dele, a partir de uma perspectiva superior, no qual a gente enxerga várias dessas caixas sintetizadas. Então é possível perceber vários universos e é possível sintetizá-los. É possível perceber as conexões entre eles. Não apenas de uma perspectiva individual, mas de uma perspectiva múltipla, uma perspectiva de multiplicidade. E é disso que a leitura de hoje vai falar um pouco, sobre esse contínuo pentadimensional de tempo e espaço, que permite com que a nossa percepção de realidade aumente cada vez mais, que está ligado à lei maior que a Kabbalah chama de Torá. Esta lei que possibilita a expansão da consciência, porque é uma rota, é um caminho, é uma direção que nos leva a determinado ambiente. E esse ambiente não se encontra nas 3 dimensões de tempo e espaço, mas em dimensões mais altas.
Então vamos lá para o texto. Página 60. Então, só para resumir, anteriormente falei sobre perscrutar, que é permear, penetrar, entrar no mais profundo de um objeto. Ao estudar um objeto, ao estudar qualquer coisa, preciso perscrutar, preciso mergulhar, é se aprofundar. É preciso que se erga sobre a sua essência. É preciso que lá no fundo se encontre a essência para que se erga sobre ela, para que se compreenda essa essência que é encontrada nas profundezas do objeto de estudo, nas profundezas do ser, nas profundezas do que estamos investigando. E se assente sobre a base, porque ao compreendermos a profundidade do que estamos estudando, nós vamos então ter uma modificação de percepção. Porque ao percebermos o que há de profundo, então essa percepção superficial anterior se transforma. Então o que era antes um conceito pré-estabelecido, ou seja, um preconceito baseado na aparência, baseado na superfície do objeto, se transforma quando eu perscruto, encontro sua essência, porque eu me aprofundo em seu conhecimento. Me aprofundando em seu conhecimento, eu gero novas formas de compreensão deste mesmo objeto. E aí eu estou, então, ultrapassando as barreiras do preconceito, ultrapassando as barreiras da preconcepção, que vem anterior ao aprofundamento, à investigação, à reflexão. E é só com base nesses novos conceitos, novas formas de conhecimento que surgiram a partir da profundidade do ser, que então aquilo se decanta novamente para o fundo, fazendo com que eu guarde novamente toda aquela reflexão no subconsciente, retornando então para a sua superfície. E ao retornar para a sua superfície, esta superfície já estará mudada por conta da transformação de percepção que eu tive sobre o mais profunda natureza deste objeto, mais profunda natureza deste ser. E isso tem a ver com a mudança de dimensão, porque esta dimensão ela é uma pré-concepção. Dimensão humana é uma pré-concepção. E ao nos aprofundarmos nessa impressão, que é o nosso objeto de estudo, essa caixa tridimensional é o nosso objeto de estudo, ao aprofundarmos, nós vamos alcançar dimensões mais inferiores. Então, a gente vai descer para uma dimensão bidimensional, para unidimensional e voltamos para a dimensão zero. E essa dimensão zero é como um portal. Um portal que evidencia essa essência. E aí a gente começa a entender a natureza do tempo e espaço à nossa volta. E compreendendo aos poucos a natureza do tempo e espaço à nossa volta, a gente retorna para a superfície, só que esta superfície estará modificada, estará mudada. Tem uma música do Nando Reis que ele fala: e quando não houver mais nada, nem chão nem espada. Aí ele continua falando, eu não lembro a letra exata, mas fala que a sua consciência adormecerá e acordará em um novo lugar. Esse novo lugar se trata exatamente de uma nova composição da superfície, uma nova composição do mundo, com base na minha compreensão, com base na minha percepção, porque conforme eu mudo a minha percepção de realidade, a superfície dela se transforma, porque eu estou transformando as bases, estou transformando a estrutura, estou transformando o código genético dela.
E essa transformação, ela vai alcançar as mais altas dimensões. Ela começa lá embaixo, no que a gente chama de infernos, e vai se elevar até o céu, na mais alta dimensão. A gente tem esse mito no jogo Diablo, onde o Diablo tenta conquistar o mundo a partir do inferno. E ele vai subindo até chegar no céu, até tomar o céu de assalto. Então vamos começar a leitura do nosso subcapítulo. Capítulo 1, subcapítulo 5. Dez Sefirot do nada. Sua medida é 10, que não tem fim. A profundidade do princípio, a profundidade do fim. A profundidade do bem, a profundidade do mal. A profundidade do acima, a profundidade do abaixo. A profundidade do leste, a profundidade do oeste. A profundidade do norte, a profundidade do sul. O mestre único, Deus, Rei fiel, domina sobre todas elas, desde sua santa morada até a eternidade das eternidades. Então a gente vê aqui as 5 dimensões descritas em qualidades. Essas 5 dimensões que são descritas como profundidades. Assim como a profundidade das 3 dimensões que nós conhecemos, elas vão além disso. Porque o que define uma dimensão não é ela em si mesma, mas a sua relação com outras dimensões. Porque é através dessa relação entre dimensões que uma define a outra, elas se definem mutuamente. Continuando o texto, aqui o Sefer Yetzirah define um contínuo pentadimensional, que é a estrutura do seu sistema. Estas 5 dimensões definem 10 direções, 2 direções opostas em cada dimensão. O contínuo consiste em 3 dimensões. Esse contínuo tridimensional que a gente já conhece, a gente está habituado, e a gente intuitivamente se familiariza. E é o que podemos chamar de superfície. Acima, abaixo, norte, sul. Acima, abaixo, norte, sul, leste, oeste. Este contínuo é definido por 6 direções e é chamado universo. Então, cada caixa de percepção individual tridimensional, que nos possibilita a percepção de leste, oeste, norte e sul, de cima e abaixo, são um universo, formam um universo. Este universo, ele é um universo individual, onde cada um dentro dele é o observador central. Então, a consciência que percebe o universo tridimensional, ele é o centro deste universo. Deste universo delimitado como um indivíduo. O tempo contínuo consiste em 2 direções, passado e futuro. Esse passado e futuro, eles se definem como a origem e o destino de cada uma das dimensões. Ou início e fim, né? Origem e destino. Ele é chamado ano. Alguns, em outros idiomas, é conhecido como aion, ou zeitgeist. O zeitgeist também é associado a este aion. Finalizando, existe uma moral. 5ª dimensão espiritual, cujas 2 direções são o bem e o mal. Esta é chamada alma. Então, essa 5ª dimensão espiritual, a gente alcança atravessando a 4ª. A gente tem a 4ª, que é o tempo, a física chama de tempo, que é uma barreira, como uma muralha que dificulta a nossa percepção da 5ª dimensão. Mas ao ultrapassarmos essa barreira da 4ª dimensão e percebermos a 5ª dimensão, nós temos a consciência do microcosmo completo.
este microcosmo completo que é composto por todos os indivíduos que são percebidos como fragmentos na terceira dimensão. Todos os indivíduos que percebemos nesses universos individuais, eles se transformam em um único indivíduo na quinta dimensão. Um único indivíduo multidimensional, como uma espécie de espírito, um microcosmo. E é esse espírito que a mitologia judaico-cristã chama de Lúcifer, representada pelo pentagrama, a estrela caída, estrela matutina, estrela vespertina. Assim como os dois pentagramas entrelaçados. Os dois pentagramas entrelaçados, um em pé, que representa a estrela matutina, e um invertido, que representa a estrela vespertina, que são exatamente as duas mãos de Deus. Os dois espelhos. Se pesquisarmos sobre as analogias, as correlações de Lúcifer com a ciência, vamos perceber que Lúcifer é associado a um espelho. Um espelho que reflete dois opostos. Inclusive, o sigilo de Lúcifer é um triângulo invertido que cruza dois ganchos com V no centro. Então, são dois reflexos opostos que se relacionam entre si. E isso está associado às duas colunas do templo, ao pêndulo da justiça, da lei, que possibilita, então, o movimento de liberdade nas dimensões superiores, ultrapassando as limitações do próprio tempo. Ultrapassando, não que o tempo vai deixar de existir, ele continua existindo, só que ele continua existindo em uma velocidade diferente, num sentido diferente. E o que antes fluía de um início, de uma origem em direção a um fim, se fecha em um ciclo e não há mais uma origem e um fim, porque a origem e o fim se conectam em um só. E o eu e os outros se conectam em um só. Por isso, esses dois lados. Um lado de individuação, onde há um indivíduo, e o seu reflexo, que é a multiplicidade dos indivíduos. Então eu tenho o eu tenho você e o eles. E você e eles são outros em relação a mim. E esses outros todos são reflexos de mim mesmo. São opostos de uma mesma alma. Assim como o nosso corpo possui dois olhos, duas mãos, duas orelhas, duas narinas, dois ouvidos, duas pernas, dois braços, dois rins, dois pulmões. E isso é um espelho que reflete opostos. Temos macho e fêmea. Temos a divisão dual, que separa também o singular e o múltiplo. A unidade do indivíduo e a multiplicidade do coletivo. De acordo com cabalistas posteriores, estas 10 direções correspondem às 10 sefirot da seguinte forma. Lembrando que essas definições não são fixas, elas não são definitivas, elas são relativas. Elas podem variar de forma relativa, não de qualquer jeito. As pessoas tendem a achar que relativismo é a relatividade. Só que a relatividade, ela é uma lei que segue princípios, segue uma proporção exata, uma proporção matemática exata. Então, ao relativizar algo, nós não estamos eliminando o significado daquilo, mas nós estamos modificando a dimensão de percepção deste significado. Porque ao relativizar algo, eu não estou ignorando aquilo porque aquilo é de fato, mas eu estou mudando a minha percepção. Então, se eu tenho 10 de um lado e 5 do outro, ao relativizar, eu vou fazer o quê? É como eu tirar 3 dos 10 e pôr no 5.
e vai ficar 7 de um lado e 8 do outro. Assim como numa equação matemática, percebe? É uma proporção exata de transmutação entre um oposto e outro. Então, um não diverge com o outro, porque se há uma divergência nessa relativização, então se eu faço uma relativização quebrando a lei da proporcionalidade matemática, então eu crio uma resistência entre esses opostos. Um muro entre os opostos. Esse muro impede a percepção do indivíduo e do coletivo. E eles não se compreendem. Então, a relatividade ela é como uma balança que precisa mediar a proporcionalidade entre um lado e outro. E essa balança ela é percebida exatamente como uma osmose. E ela também tem seus dois lados. Assim como ela tem uma osmose que flui recuperando a energia empregada, há um transporte ativo, em que ele despende energia. E esse gasto de energia é o que gera a tensão, porque estamos gastando energia quando estamos tentando relativizar de forma desproporcional, gerando uma desproporcionalidade, uma assimetria, uma assincronicidade entre os opostos. E aí a força osmótica dessa balança da relatividade vai dar um jeito, independente de qual seja, para conseguir equilibrar essa tensão gerada pela persistência da vontade. E é interessante porque isso está ligado ao karma, a pressionar o universo. Só que ao pressionar o universo é como pressionar uma mola. E essa mola, uma hora, ela vai voltar. E disso também se trata o Dharma. Porque da forma, quando essa mola retorna para mim de uma forma opressiva e de surpresa, violenta, eu percebo isso como um karma. Mas quando essa mola me volta de uma forma em que eu consigo perceber esse retorno, esse ricochete, e me aproveitar dessa força osmótica que retorna, eu consigo transformar aquilo em Dharma. Então, ao agir gerando karma, eu consigo transmutar o karma em Dharma, pelo controle do seu rebote, pelo controle do seu retorno, essa energia de retorno. E tem a ver com as duas mãos, como uma mão que oferece e uma mão que recebe. Então elas precisam estar contrabalançadas, em equilíbrio, como uma balança da relatividade, possibilitando o giro da roda. E é esse giro perfeito da roda que vai então trazer o fluxo da quarta dimensão. A quarta dimensão através do ponto no coração. Porque é através da justiça e da virtude, ou seja, do equilíbrio da lei maior, que eu consigo dissolver o coágulo, dissolver a barreira da quarta dimensão e permitir que esse rio flua, trazendo então a informação dos outros universos, levando e trazendo, levando e trazendo. As 10 Sefirot são vistas assim, como consistindo de 5 conjuntos de opostos. Assim como os dedos, 5 conjuntos de opostos. Então, estes são os 5 opostos a 5 discutidos antes no 1.3, que é aquela imagem das mãos que eu mostrei no início. Os opostos têm o seu paralelo nos 5 dedos de cada mão. A sabedoria é sempre definida como um início pelos cabalistas. Isto é, baseada em versículos tais como o princípio é a sabedoria. Provérbios 4:7 diz assim, a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Então, percebe aqui que nesse texto fala de sabedoria
associada a Rockman, à expansão de Rockman, bruta, e ao entendimento de Binah, que é a contração. Então a gente tem um sol negro, um sol luminoso, branco, como o nosso sol no céu, que emite luz, que irradia luz. E a gente tem um sol negro, que absorve luz, como uma lua, o seu oposto, que recebe essa irradiação. Lá em cima temos o sol emanando a sua energia, e aqui dentro de nós, no ponto do coração, nós temos o sol negro, negativo, absorvendo essa energia. E da mesma maneira, este sol negro se torna um sol luminoso e irradiante nas dimensões interiores, no microcosmo. E assim eu me torno um sol de um universo dentro de mim, graças ao modelo de um sol maior acima de mim. E disso se trata a relatividade, a hierarquização sincrônica, que não se trata de uma hierarquia de poder humano, mas uma hierarquia de poder espiritual, aonde o corpo de maior atração gravitacional serve de eixo aos demais, que são menores em relação a este corpo, menores em sentido de densidade. Continuando. Deus criou então o mundo com 10 ditos. 10 ditos dos 10 mandamentos, que a gente vê lá na história de Moisés. Eles representam o poder do entendimento, Binah, que é o aspecto do pensamento verbal. Então, a verbalização da racionalização vem da racionalização dessa luz que vem do sol, porque ela é uma luz bruta. Ela é não verbal, um sentimento não verbal, anterior à verbalização, anterior à linguagem. E é a partir da racionalização desta luz bruta, deste caos, que nós conseguimos definir um brilho como um foco, como uma lupa, que concentra uma luz em um ponto menor. Esta racionalização, gerando pontos menores, são os pontos usados para a construção da linguagem, que são Binah. Se trata da concentração da energia, da retenção do sentimento, que leva à racionalização, que leva à verbalização. Começa lá no mais profundo e vem se traduzindo até a expressão. Expressão não só na palavra, mas nos gestos, em qualquer forma de expressão. Como discutido anteriormente, o nome Elohim, usado no relato da criação, representa o entendimento. Elohim associado a Binah. Então, essa racionalização, essa concentração do foco de luz, que gera um ponto concentrado, é o que chamamos de Elohim. E Elohim, porque ele é o construtor, um criador deste universo verbalizado, universo racionalizado, universo sensorial. Então, quando a Bíblia fala que Deus criou a água, os animais, o humano, por aí vai, está se referindo a Binah. Está se referindo a Elohim. Elohim, que é a faculdade de racionalização da consciência, no qual ela descreve aquilo que ela percebe de forma lógica, linear, coerente, cronológica. Os ditos só podem acontecer através do entendimento, denotado pelo nome Elohim. Psicologicamente, a sabedoria, ou seja, Rockmah, também representa o passado. De uma outra maneira, a memória não é verbal e é armazenada na mente desta forma.
Somente quando alguém traz uma memória à superfície é que ela se torna verbalizada, já que a memória pura é totalmente não verbal. Ela está na categoria de sabedoria. E isso está ligado à origem do universo. Física busca a origem do universo, tentando investigar lá longe no Big Bang. E tudo que eles encontram é essa explosão, a suposta expansão ou explosão de origem. Essa expansão é o que chamamos de Rockman. Se trata da sabedoria, que é a fonte de criação de Elohim. A fonte de onde a razão tira a sua energia necessária para a criação. Ou seja, isso é o que chamamos de memória, a sua origem. Só que essa memória não é uma memória verbal. É a memória da origem, anterior à racionalização, anterior à verbalização. O que isso significa? Que tudo que nós interpretamos como passado, tudo aquilo que nós acreditamos ser passado, na verdade são já verbalizações posteriores da percepção original. Então nós percebemos o passado, nós percebemos a realidade como algo absoluto, e a partir da racionalização deste absoluto, da relativização deste absoluto, é que surgem então as narrativas, surgem as formas de interpretação. Então é a partir da verbalização do pensamento que o passado indefinido é então definido. E é por isso que quando perscrutamos uma coisa, quando mergulhamos, nos aprofundamos em algo e alcançamos a compreensão de sua essência, nós mudamos a sua aparência também. Porque nós estamos mudando aquilo que nós acreditávamos ser o passado. Que são, na verdade, preconceitos com base na nossa compreensão, com base no que somos capazes de compreender. Então, ao mergulharmos, perscrutarmos e aumentarmos a dimensão de percepção da realidade, nós transformamos também a nossa percepção de passado. Transformamos também aquilo que nós acreditávamos ser o passado. E aí, isso vai ser legal vocês assistirem um vídeo meu chamado A Composição do Passado. Em poucos minutos eu dou uma pincelada nesse assunto, nessa questão. Eu vou pôr a imagem da árvore da vida aqui para vocês verem, para me explicar mais ou menos. Deixe-me achar uma imagem da árvore da vida para me mostrar para vocês. Então aqui, olhem aqui, a árvore da vida cabalística. A gente tem as Sefirot, são 10 Sefirot, semelhante aos 10 dedos, são os 10 mandamentos, tá vendo? Então são expressões da energia do Espírito. São emanações do Espírito. Então a gente tem no 1, lá em cima em Keter, o Espírito em seu estado neutro, concentrado de forma neutra. Então o seu fluxo entre positivo e negativo estão em perfeito equilíbrio, ou seja, sem movimento. É o que a percepção do que os orientais chamariam de Nirvana. A partir do Nirvana, a gente tem a bolinha número 2, Rockman, que é a sabedoria. A origem do universo. A origem que a ciência atualmente
descreve como Big Bang, mas que já está percebendo que não se trata de uma explosão, mas de uma emanação infinita. Um ponto de emanação. Porque na realidade se trata de um portal. Um portal onde a gente observa toda a energia do espírito ser emanada como uma fonte que jorra a água. E é essa água que forma toda a nossa estrutura de realidade. Então, essa fonte que jorra a energia infinita é Rockman, é a sabedoria. A fonte da sabedoria, a fonte do passado, a fonte da origem. A origem que é a fonte das memórias. Então, esse passado que a gente acredita ser o passado, que a gente lê nos livros de história, que tem várias narrativas, na verdade são impressões já verbalizadas, que vão surgir depois que a energia passa pelo 2, 3, 4, 5, 2, 4, 7, 6, 5, 8, 9, 10, e ela retorna para o 3, lá em cima na esfera 3. Então essa energia ela vai passar por esses filtros, que abaixo da Ati são 7, são um filtro de 7. São 7 chakras, ou seja, 7 graus de restrição. Esses graus de restrição que vão restringir o fluxo infinito de Rockman. O fluxo infinito da sabedoria de Rockman, ele vai ser restringido, contido. Assim, por exemplo, o Sol, ele tem o seu fluxo, a sua emanação de energia bruta, de luz bruta, e aí, conforme a gente vai chegando nos planetas, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, então a gente vai vendo então essa energia do Sol tendo a sua potência restringida, a sua luz reduzida. E aí é que a gente vai perceber os planetas, que são, na verdade, o próprio Sol em um estado restringido de força. Então, nós temos Mercúrio como um Sol menor do que o Sol natural. Nós temos Vênus como um Sol menor do que Mercúrio. E nós temos a Terra como um Sol menor do que Vênus. E Marte como um Sol menor do que a Terra. Porque são o quê? São camadas como o átomo que tem a sua eletrosfera. Então, essas camadas de restrição são as Sefirot, que restringem o fluxo da energia bruta, essa energia nuclear, que constrói bombas, ela restringe o fluxo, vai reduzindo gradualmente como uma escada. E essa restrição gera diferentes qualidades dessa energia, pelos diferentes níveis de potencial, pela diferença de potencial entre uma esfera e outra. Essa diferença de potencial gera tensões. Essas tensões são percebidas como o arco-íris, as 7 cores do arco-íris, relacionada ao Shumare, relacionada ao Antakarana, a ponte do arco-íris dos nórdicos. Então, essa ponte até Binah é o que vai restringindo até o ponto. Então, pega a luz maior e a restringe até um ponto. E esse ponto é como uma ponta de uma caneta que vai escrever, que vai desenhar a realidade. E esse processo é o processo de racionalização, que também é um processo de relativização. Porque a relativização é o que concentra de um para outro e de outro para um. É um processo de racionalização que segue uma proporção exata, uma proporção matemática exata. Então, o passado ele é formado lá em Rockman como uma emanação de Keter, uma emanação da fonte que é a própria sabedoria. E aí o futuro a gente vai surgir como uma especulação. Então, aquilo que a gente acredita ser o passado, que a gente vê nos livros de história e tal, na verdade são especulações do futuro. Se tornam narrativas que são a base
de nossas ações, se tornam uma linguagem cultural, uma percepção de realidade. E essa linguagem cultural, essa percepção de realidade, acaba servindo como um caminho, uma rota, uma direção para que a gente construa o futuro. Então, aquilo que a gente acha que é o passado, na verdade, é as bases de estrutura para o futuro, que nos possibilitam a construção de futuro. Então, quando nós mergulhamos, nos perscrutamos na profundidade das coisas e conseguimos alcançar a sua essência e mudar a sua percepção, nós estamos mudando aquilo que acreditávamos ser o passado, mas que na verdade é o futuro. E conseguimos então ultrapassar o looping do passado, transformando as impressões do que é o passado. Transformando essas impressões do que é o passado, ou seja, superando os preconceitos, a gente consegue então novos caminhos de construção do futuro. Por isso é importante a gente entender a Kabbalah para a gente não se limitar nessas impressões do passado. E quando eu me refiro a Kabbalah, não só a Kabbalah judaica, porque Kabbalah judaica é só uma das expressões da Kabbalah, que já é em si uma síntese multicultural, porque cada uma das culturas que a gente tem no mundo, as diferentes culturas que a gente tem no mundo, elas não se originaram em si mesmas. Elas se originaram pela síntese, pela interação e pela mistura de várias outras culturas. E essas outras culturas que aparentemente vêm do passado, na verdade estão vindo do futuro, porque é relativo. Então, até a questão de passado e futuro, quando a gente alcança dimensões mais altas, se torna algo relativo. Porque o passado e o futuro das três dimensões, ao se conectarem, viram um círculo. Um círculo que nos permite ir para o passado e avançar para o futuro. E assim a gente consegue perceber a realidade de uma forma mais ampla. Porque nós começamos a perceber o multiverso, as múltiplas possibilidades de tomada de decisão, múltiplas possibilidades de ação. O que antes se limitava em uma sincronia de causa e efeito, parecia limitado, parecia uma imposição. Eu nasci assim, eu nasci em tal lugar, eu nasci de tal jeito, e eu sou assim, e eu vou ser assim sempre. Na verdade, é uma impressão limitada em uma dimensão pequena, porque ao percebermos o multiverso, percebemos outras possibilidades, nós percebemos que nós podemos nos transformar. E que é isso que nós acreditamos que somos, aquilo que nós achamos que somos, era, na verdade, um preconceito sobre nós mesmos. E que pode se modificar, se evoluir, se transformar. E aí a gente começa a se desprender das definições que criamos para nós mesmos. Começamos a transcender a nossa própria natureza. Vamos continuar? Leitura. O futuro, por outro lado, não pode ser imaginado em absoluto, exceto em termos verbais. Então, quando a energia ela é racionalizada, verbalizada, surgem então as narrativas. Narrativas de passado, que na verdade são projeções de futuro. As narrativas do passado é que servem como projeções possíveis de futuro. E isso se trata do aspecto verbal, do aspecto feminino, negativo. O modo principal no qual nos conhecemos o futuro é por extrapolação do nosso conhecimento do passado. Ou, na linguagem do Talmud, entendendo uma coisa a partir da outra. Então, a partir da analogia, que é entender uma coisa a partir da outra, eu consigo, então, perscrutar aquela preconcepção de passado e alcançar uma projeção através de uma coisa para outra,
Através de analogia, eu consigo, então, avançar até o futuro. Me utilizando das narrativas de passado, me utilizando dos mitos, das histórias, das fábulas, e usando isso como elementos de estruturação de um futuro, me trazendo múltiplas possibilidades de construção de um futuro. Passado e futuro são também as contrapartes de sabedoria e entendimento, até o ponto em que eles são, respectivamente, macho e fêmea. O passado é declarado como sendo macho, porque influi diretamente no futuro. Então, a Rockma é considerado macho, porque ele é o passado, a origem, que penetra o futuro. Ele influi diretamente no futuro, ou seja, a construção do futuro vem do passado. Ou seja, as construções de narrativa que constroem um futuro, que criam um mundo sensorial, vem da fonte da sabedoria do passado. E aí a gente vai também chegar no mito de Sofia, de Piste Sofia. Ela tem um filho, Iodabao, que é um arquiteto, um demiurgo. E este demiurgo, ele se ilude consigo mesmo, quando na realidade toda a fonte de seu poder vem de sua mãe Sofia, que é a própria sabedoria de Rockman. E o demiurgo está abaixo do abismo, recebendo as emanações da sabedoria de Rockman e se utilizando dessa luz para racionalizá-la e criá-la através da linguagem, criar um mundo através da linguagem. Dessa forma, é como se o futuro feminino fora engravidado pelo passado. Keter é chamado bem porque é a Sefirot mais próxima de Deus, ou seja, mais próxima do estado nirvânico de consciência. Pela mesma razão, Malkut, a Sefirot mais afastada, ou seja, a percepção mais materializada, mais sensorial, mais densa, é dita como mal. Mas não porque é má, mas por conta da sua relatividade em comparação a Keter. Keter parece bom e Malkut parece mal. Só que essa correlação de bem e mal é relativa, porque um bem só surge em comparação com o mal. Então, Keter é Malkut e Malkut é Keter. São aspectos distintos da mesma coisa, assim como nossos dois olhos. Então, nós temos a percepção nirvânica e nós temos a percepção sensorial, que é o pleroma e o mundo físico. E é uma interagindo com a outra que traz a consciência de ambos. Então não há como ter consciência só do físico, nem só do espiritual. Porque o físico alimenta o espiritual e o espiritual alimenta o físico. É apenas a correlação entre ambos que traz a neutralidade entre o bem e o mal. Ou seja, a compreensão da linha que separa o bem e o mal. Que não separa de fato, mas conecta. Não é uma linha que separa, é uma linha que conecta. Que sincroniza o bem e o mal. Isso não significa que Malkut seja o mal, já que todas as Sefirot são completas e absolutamente boas. Isso por conta da relatividade. Porque todas elas podem ser boas e todas elas podem ser más. Tudo vai depender da sincronia de fluxo através delas. O fluxo de Shekinah, o fluxo de energia espiritual através delas. Entretanto, ao assinalar Malkut na direção oposta de Deus, disse que denota a direção do mal. Aí a gente tem algumas diferentes correlações, diferentes definições relativas entre as dimensões e as Sefirot. Cada uma dessa coluna mostra a interpretação individual de um cabalista. O cabalista Ari, um Ravad, aqui Isaac o cego e Ramak. Então são 4 diferentes interpretações relativas. Qual está certa? Todas. Qual está errada? Todas, porque são todas relativas. Então elas são parciais, porém elas possuem uma
proporcionalidade exata. Não importa a forma como nós mudamos o conhecimento, mudamos a informação, mudamos as palavras, desde que sigamos a lei de correlação proporcional. Desde que sigamos uma sintaxe, uma coesão, uma cronologia. Então é possível desmontar uma coisa e montar outra com aquilo que foi desmontado. E com esse desmanchar e remodelar é que nós conseguimos transformar o passado e o futuro, transformando então o mundo à nossa volta, o mundo do presente, transformando a realidade à nossa volta. A disposição completa da Sefirot é frequentemente chamada de árvore da vida, a linha central de Keter a Malkut. Então a conexão entre bem e mal, chamada de árvore da vida, a árvore do conhecimento, considerada sozinha, quando é a linha sozinha central. Então tem a árvore da vida, que é todas as 10 Sefirot, mas a linha central, a coluna central, que passa por Keter, Daat, Tiferet e Yesod, e chega em Malkut, se trata da linha do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal. O Gênesis diz, 2:9, o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Adão e Eva foram ordenados a não compartilhar. Ou seja, não compartilhar a linha entre eles. Então nós temos Adão, representado pela coluna da sabedoria, e temos Eva, representada pela coluna do entendimento, as duas colunas da árvore. E a gente tem o conhecimento entre eles, que é a linha do meio. É o conhecimento entre Adão e Eva, a mistura entre os opostos. É o casamento alquímico que possibilita a mistura entre matéria e espírito, que forma a consciência. A consciência capaz de perceber os opostos, capaz de se perceber como eu e os outros, como bem e mal, alto e baixos, direita e esquerda. E isso graças à racionalização multidimensional que a mistura destes opostos possibilita. Eles foram ordenados a não compartilhar. O bem e o mal convergem na quase sefirá de conhecimento, Daat. Essa convergência entre os opostos, matéria e espírito, é um buraco negro. Um buraco negro chamado de Daat, o conhecimento. E este buraco negro, ao mesmo tempo em que ele sintetiza, gerando o entendimento, ele fragmenta, destrói, gerando sabedoria. Então, ele ao mesmo tempo, ele é conhecimento e confusão. Porque para que essa confusão da mistura, de tudo, aquela bagunça, aquele abismo, se torna conhecimento a partir do momento em que eu formo a inteligência, que é o que? A interligação das partes. Então, no abismo eu tenho tudo misturado, tudo em um só. E quando eu, através da inteligência, faço a correlação entre essas múltiplas partes, eu vou unificar elas, observá-las como uma única coisa. Então eu começo a compreendê-las. Então eu começo a unificá-las, eu começo a transformar a confusão em conhecimento. Por causa disso, alguns dos últimos cabalistas colocam ambas, a profundidade do bem como a profundidade do mal, no conhecimento da arte. Existem 32 hiperquadrantes que podem ser definidos em um hiperespaço pentadimensional. Esse hiperespaço pentadimensional é o que eu comentei da consciência deste aion, deste espírito. Eles correspondem aos 32 vértices de um hipercubo pentadimensional, como se discutiu acima.
no capítulo 1, subcapítulo 1, com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Yah, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do Universo, El Shaddai, clemente, misericordioso, elevado e exaltado, que mora na eternidade, cujo nome é sagrado. Ele é sublime e sagrado, e criou seu universo com 3 livros. Sefarim, ou texto, Sefar, ou número, Sefer, o número, ou e Sefar, a comunicação. Então tem o texto, o número, que é a potência por trás do texto, e a comunicação, que é a correlação entre a potência de Rockman e o texto de Binah. Então, a não racionalização da origem do passado, que é a sabedoria, vem como uma potência, ou seja, números. E, do outro lado, a racionalização desta potência, através da sua constrição, da sua contenção, gera um texto. E a correlação entre o verbal e o não verbal forma a comunicação. Não a comunicação do verbo com o verbo, mas a comunicação do verbo com a sua origem. Do eu com o mais profundo eu. Em geral, pode-se dizer que uma faca ou lâmina de cortar tem uma dimensão menor que o contínuo que esta corta. Em nosso contínuo tridimensional, uma lâmina é essencialmente um plano bidimensional. Então, se a gente tem um 3D, uma lâmina é o que corta este plano 3D. Então, seria como uma faca. Portanto, contínuo pentadimensional, alguém deve esperar que uma lâmina de faca tenha 4 dimensões. Então, esta quarta dimensão é como uma lâmina que corta. E acaba parcialmente separando, ou seja, dificultando a nossa percepção da quinta dimensão. Uma lâmina assim seria um hipercubo tetradimensional. Esse hipercubo tetradimensional é o cubo de Metatron, com 16 vértices. Midrash estabelece que a espada de Deus tem 16 fios, indicando que trata-se, em realidade, de um hipercubo tetradimensional. Então, o verbo divino, que a gente chama de verbo divino, a espada de Deus, a espada de Miguel, é a quarta dimensão. Então, a espada de Deus que a gente usa não se trata da voz, simplesmente, mas se trata do fluxo da quarta dimensão, que eu comentei com vocês, que é percebido através do ponto no coração. É como uma lâmpada ou como um ralo, porque ele absorve energia e emana energia. E através dessa absorção e emanação de energia que eu uso a espada de 2 gumes, porque ela absorve e emana. Agora já tem quanto tempo de vídeo? Tem 1 hora. Vou finalizar por aqui. Aí depois a gente continua falando sobre a medida 10, que não tem fim. Então esses 10 não se tratam de uma definição exata, mas de uma potência. Uma potência que não tem fim. Então os números são definições relativas dessa potência. E isso a gente vai ver mais para frente, nas próximas aulas. E a gente vai ver a profundidade do princípio, que é a profundidade da origem, profundidade de Rockman, profundidade da sabedoria. A gente vai buscar se aprofundar no sentimento. E vou finalizar por aqui, então, galera. Valeu pela presença e até a próxima.